Então, a gente está saindo da Jordânia, que a gente ainda vai passar em Gadara, né? Aquela cidade que é uma cidade greco-romana sensacional, mas agora a gente está entrando em Israel. Então, em Israel, a gente vai de ponta a ponta, de norte a sul. Então, norte é a cidade de Dan, que fica ali as colinas de Golã, onde tem uma réplica do templo de Jeroboão, que ele mandou construir ali e colocou uma estátua, um bezerro de ouro, dizendo que era o Deus que tirou o povo do Egito. Então nós vamos passar ali fica muito perto de Jericó, que você vai poder ver as muralhas de Jericó. Fica perto também aonde tem um monastério que eles dizem que naquele monte Jesus foi tentado, né? Porque fica tudo muito perto ali, né? Então onde Jesus teria sido tentado é chamado Monte da Tentação. A gente não vai ir lá, mas nós vamos poder ver daqui. Existe a fonte de Eliseu, a fonte onde Eliseu jogou sal. Estou falando tudo isso, mas você também dá uma pesquisada na Bíblia, né? Para você fazer o seu exercício de casa. Mas quer que eu mastigue a comida também e dê papinha, né? Na boca. Estou só dando uma pincelada para você ter uma ideia daquilo que a gente vai fazer aqui. Estou tentando fazer de cabeça de tanta coisa que a gente vai poder contemplar. Então as muralhas de Jericó ainda tem a réplica ali. Na cidade de Dan tem um lugar que tem mais ou menos 4.000 anos. Que fica inclusive coberto, protegido, uma entrada de uma cidade ali, né? Então é um lugar sensacional e histórico. A gente vai passar por Nazaré, a cidade onde Jesus nasceu, que à época tinham mais ou menos umas 500 pessoas. Então isso tudo guia, o historiador vai passar para a gente, que a gente acha que qualquer cidade é tipo Rio, São Paulo, Vitória, né? Aquela multidão, mas não era assim naquela época, naquelas localidades. Era uma cidade muito pequenininha, a cidade de Nazaré. A gente vai passar no Monte Carmelo, onde Deus mandou o fogo do céu, você tem ideia? Mandou o fogo do céu consumindo o sacrifício que foi feito por Elias, e também quando vieram dois exércitos para tentar pegar Elias, Deus mandou fogo do céu sobre os soldados. E eu espero que Deus mande fogo do céu sobre o seu coração, para que ele possa ser e ficar extremamente aquecido por Deus. Do Monte Carmelo a gente tem a visão do Armagedon ou Meguido, que diz o Apocalipse onde acontecerá a batalha final. Ali foi um lugar de muitas batalhas também. A gente vai visitar colinas do Golã, né, onde é um lugar estratégico porque ele faz fronteira com a Síria, pega um pedaço do Líbano, então é um lugar de proteção para Israel fundamental. Existem bunkers que foram usados para a guerra, que estão lá até hoje, e aí você tem essa ideia do conhecimento desse lugar. A gente vai passar em Cesareia Marítima, que é uma cidade colossal, lindíssima. Herodes tinha um palácio ali, fantástico, tem os mosaicos, ele fez na beira do mar, literalmente. Tem um anfiteatro, tem um hipódromo, que eram corridas de cavalo, tem os aquedutos romanos. E nessa cidade, Pedro teve uma visão de alimentos subindo e descendo no lençol. Ele disse sobre alimento puro, alimento impuro, conversa com o Senhor, e Deus fala que estava chegando um cara chamado Cornélio. Cornélio era de Cesareia Marítima. Pedro então sai e vai para esse local, Cesareia Marítima, e ali a família de Cornélio se converte. Paulo, quando foi preso em Jerusalém, o sobrinho de Paulo procurou o seu centurião, o coronel lá, o general da época, e disse: olha, vão matar Paulo. Eles armaram 30 caras, quando o senhor estiver passando com Paulo para levar ele não sei para onde, ele vai matar. Então ele pega Paulo e leva para Cesareia Marítima. Então tem um valor enorme que você vai poder ver em Atos dos Apóstolos, tanto a questão de Pedro quanto a questão de Paulo. A gente vai passar também ali em Haifa, tem um local onde a casa de Simão, o curtidor de pele, quando Pedro então é abordado por Cornélio nesta casa, neste local. E logo mais assim, quando a gente desce, é o porto onde Jonas embarcou para fugir do Senhor, indo para uma outra região e fugindo de ir para Nínive. Então você vai poder conhecer também este lugar. Nós vamos passar em Jerusalém. Jerusalém é a cereja do bolo, né? Porque dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas, 70% do ministério de Jesus acontece na Galileia.
Então, Galileia, nós estamos falando aqui da cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é chamado de a cidade de Jesus. Pedro morava ali, Pedro pescava ali, e ali aconteceram fatos marcantes que nós encontramos nos evangelhos. Nós vamos visitar o Monte das Bem-aventuranças, onde Jesus pregou o sermão do monte, bem-aventurados sois vós, etc. e tal. Então, Mateus 5, 6 e 7. A gente anda mais um bocadinho, a gente vai no monte onde Jesus multiplicou os pães e os peixes. Tem até uma igreja ali, representando ali esse local, onde Jesus fez a multiplicação dos pães e dos peixes. A gente anda mais um pouco, nós vamos à margem do mar da Galileia, aonde é chamado de primado de Pedro. É quando Pedro, depois de Jesus ressurreto, João vê que Jesus estava na praia, Pedro mergulha na água e vai até Jesus, e ali Jesus restaura Pedro, perguntando: Pedro, tu me amas? Né? E Pedro então travou esse diálogo com Jesus ali. Subimos mais um pouquinho, é coisa de 5 minutos assim, a gente chega a Cafarnaum. Então ali a sinagoga onde Jairo era presidente da sinagoga. Foi em Cafarnaum que a mulher hemorrágica toca na roupa de Jesus, o endemoniado foi curado na porta da sinagoga. A casa de Pedro, onde o paralítico, os amigos baixaram a pessoa diante de Jesus ali. Então é sensacional, historicamente é marcante, você entende muito como funciona a Bíblia e como funcionava a questão na época de Jesus, as construções e tudo mais.